Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Maria Vitória Cury, que é médica ginecologista, com formação pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, residência em ginecologia e obstetrícia pela PUC de Campinas, com pós-graduação em medicina esportiva pela Faculdade Forte e atualmente é médica ginecologista do Praia Clube de Uberlândia, atua em consultório também em Uberlândia. Maria Vitória, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade e a ideia é discutir com você sobre a atividade física e esportiva em mulheres com a síndrome do ovário policístico. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Legal. Então, para começar, assim, a gente já tem aqui um conteúdo feito previamente falando sobre a síndrome do ovário policístico. Então, ah, só assim, eu não vou abordar aqui toda a questão de sintomas, de diagnósticos, de fisiopatologia, de tudo isso, porque acho que isso aí é uma discussão bem longa e já temos alguma coisa nesse sentido, né? A ideia é focar com você em relação à parte de atividade física e de atividades esportivas, né? E a gente sabe que tem muitas atletas de altíssimo rendimento que têm a síndrome de ovários policísticos. Na verdade, é uma condição muito comum na população em geral, mas que é mais comum em atletas, né? É, Quais são os potenciais benefícios da atividade física no paciente com SOP e quais os potenciais benefícios da SOP para o atleta? Vamos lá. Então, assim, a gente sabe que hoje o tratamento da SOP, primeira linha é exercício físico, né? A gente precisa orientar essa paciente, se ela já não faz, a iniciar o exercício físico. Então, quando a gente fala da SOP, a gente está falando de uma síndrome, né? E a gente tem junto com essa síndrome uma resistência à insulina e um aumento dos androgênios, que são esses hormônios que a gente considera, vou colocar aqui, mais masculinos. Então, testosterona, por exemplo, né? É um hormônio que a mulher produz em menor quantidade, tá tudo certo, a gente pode deixar isso claro, porque se você diz de dose está baixa, quer repor e não tem que repor. E o exercício físico que vai fazer isso. Então, quando eu aumento o exercício físico, quando eu tenho exercício físico, eu melhoro a metabolização de glicose, de insulina e, consequentemente, isso vai ter uma atuação a nível dos androgênios. Então, eu consigo diminuir isso, porque esses androgênios normalmente estão aumentados nas pacientes com TOP, e eu vou melhorar esse ciclo, restaurando muitas vezes ali a questão do funcionamento, né, do eixo hipotálamo hipófise ovário, para funcionamento mais adequado dessa produção toda hormonal ali de ciclo menstrual. E quando eu tenho uma atleta que ela tem SOP, e eu acabei de falar que alguns hormônios estão um pouco aumentados na SOP, ela tem diretamente um benefício disso. É um benefício que você fala que vai mudar, vai equivaler ao uso de alguma droga exógena? Não. Mas a gente tem um aumento que pode contribuir em alguns momentos, mas que também pode gerar efeitos colaterais. Então, não é incomum pacientes com SOP queixarem de piora de pele, de aumento de pelo, de outras coisas. Então, a gente tem que lembrar que algumas coisas, em determinadas situações, a gente pode entender que podem estar me ajudando ali, talvez, numa resistência muscular, em alguma coisa nesse sentido, mas que podem gerar outros efeitos colaterais que também vão, às vezes, gerar outros problemas para essa paciente. Legal. Bom, então a gente pode falar que o aumento, essas mulheres elas têm um nível de testosterona aumentado e isso pode favorecer de alguma forma elas a ter um ganho de massa muscular. Em alguns esportes isso pode ser definidor e de fato elas terem uma vantagem competitiva, né? Por outro lado, a SOP ela está mais associada a questões metabólicas e especialmente ao ganho de peso e resistência à insulina,
o que faz com que muitas dessas mulheres tenham dificuldades com o controle de peso, né? Uma atividade física que talvez exija um peso mais longilíneo, mais magro, ela pode ter mais dificuldades. E aí, você poderia dizer que tem esportes que são mais favoráveis para a mulher com SOP do que outros? Ó, difícil falar desse jeito, porque eu acho que se a gente coloca assim, a gente acaba falando que, vamos falar, seria bom que essas pacientes tivessem SOP. E quando a gente vai para os efeitos colaterais, vai para risco, né, de o ganho de peso, que às vezes aumenta e é difícil perder, saúde cardiometabólica, né, questão de dislipidemia, principalmente na hora que a gente pensa a longo prazo e a gente pensa em todas as disfunções, a gente pode até falar, aqui pontualmente eu posso estar ganhando um pouquinho, mas e a longo prazo, né? E o restante? E daqui 3 anos, como está essa atleta? Né? Então, isso não é interessante, né? Poderia falar que, às vezes, pontualmente, naquele momento, se ela conseguiu, por estar com o androgênio um pouco aumentado, uma melhora ali de massa magra, de ganho muscular, e isso ajudou ela a desempenhar melhor em determinado momento, ela teve um benefício muito pontual. Mas que eu falo, quando a gente põe na balança a longo prazo, a gente não tem um aumento tão grande para falar que valeu tanto a pena. A gente não tem um benefício que fala assim, nossa, essa paciente ela está numa vantagem muito maior que as outras. Até porque eu falo, a gente não pode olhar uma coisa só individual. Então, eu tenho essa paciente que ela às vezes está com esse androgênio um pouquinho aumentado, tem um certo benefício ali. Mas se ela é uma paciente que está acima do peso, será que ela vai desempenhar, mesmo às vezes conseguindo formar mais massa magra, melhor do que uma paciente que está dentro do peso? Independente de ser um esporte, né, que a gente trabalha com peso, ou que a gente precisa de menos peso, se quiser um esporte que envolve salto, que envolve cardiovascular, e que a gente sabe que o peso vai ser contra. Então, eu falo que é uma linha muito tênue entre pensar quanto a gente está ganhando e quanto de vantagem a gente poderia tirar disso, porque às vezes as desvantagens pesam e a gente acaba, no fim, ficando equilibrado nos pratinhos. Tá, obviamente que isso vai variar muito de acordo com a modalidade esportiva, né? E quando você fala nessa questão de dificuldade de controle de peso, né? No caso da atleta, muitas vezes os clubes e os treinadores buscam um controle muito rigoroso, né, de peso, composição corporal. E aí falar, você precisa, é muito comum essas atletas com SOP ficarem ali ouvindo. Claro, primeiro qualquer mulher com SOP vai estar ouvindo isso, precisa controlar peso, precisa perder peso, né? Mas a atleta talvez mais do que as outras, porque de fato pequenas variações de peso podem mudar bastante no desempenho, né? É, existe uma preocupação com essas meninas que eventualmente estão tentando perder peso a qualquer custo, frente a um diagnóstico que talvez isso dificulte essa perda de peso? Com certeza, porque se a gente já tem uma atleta que já está ali fora do peso, existe uma cobrança toda de uma comissão de que ela perca peso, e tem ainda um fator dificultador, a gente tem que estar muito atento ao psicológico dessa atleta. Porque às vezes ela vai lançar mão de coisas que não é o que a gente quer, que não são ideais. Então ela entra numa questão de não se alimentar adequadamente, então ela tem uma nutricionista que faça uma dieta, normalmente é uma dieta hipercalórica, porque as atletas, né, fazem muita atividade física, e essa atleta olha e fala, putz, mas eu tô com dificuldade, eu não tô no peso, na composição corporal, às vezes, das minhas colegas ali. Então, ou no esporte individual, ela fala, putz, as minhas outras competidoras estão com um peso bem abaixo do meu, então eu preciso perder. E tá mais difícil para mim, eu tô com isso, às vezes mais longo prazo, mais difícil. Como eu vou resolver isso mais rápido? Então, às vezes elas acabam entrando numa questão de jejum, de diminuir a alimentação, e aí a gente volta para, às vezes, a gente gera um segundo problema, a gente às vezes faz um transtorno alimentar, então assim, principalmente quando a gente entra nos esportes, né, que tem relação com peso, seja nos esportes individuais, que tem categoria por peso, ou naqueles que existe uma exposição maior do corpo e uma cobrança ainda maior, né,
do corpo, de magreza e tudo mais. Então, tem essa questão psicológica, a gente tem que estar atento aos distúrbios alimentares, e aí a gente tem também a preocupação com questão de deficiência energética. Se a paciente vai lançar mão de não comer para conseguir manter o peso, para conseguir reduzir peso, mas aí nessa a gente acaba perdendo massa magra, tendo outros problemas. A gente pode dizer que cada atleta tem uma composição corporal ideal para ela. Então, para alguma, vamos pegar no futebol, você vai ter, porque tem esportes que são mais, os atletas têm características físicas muito parecidas, né? Então, você vai pegar o atletismo, elas são muito parecidas uma com a outra, né? Agora, no futebol, você vê uma aparência física muito diferente, mas atletas são muito diferentes um do outro. No vôlei é a mesma coisa, no basquete é a mesma coisa, né? E aí você pode ter uma atleta que está ali com 10% de gordura e está super bem com aquilo, e você tem outra que está com 12%, 13%, 14% de gordura, e que se ela cair para 11%, ela não vai estar bem, né? A gente pode dizer que a atleta com a SOP ela precisa, às vezes, de uma composição corporal com um pouco mais de gordura do que a não atleta, ou isso não faz sentido? Não, a atleta com SOP, normalmente, a gente vai estar com um pouco mais de gordura corporal, porque como estão essas mudanças metabólicas, questão hormonal, depósito, normalmente ela está com uma composição um pouquinho maior. Quanto que isso vai influenciar se a gente perder, depende muito da resposta dela ao nosso trabalho. Então, eventualmente, se a gente conseguir atuar e a gente tirar esse diagnóstico, né, dessa síndrome e a gente conseguir reverter o quadro, essa paciente vai entrar na normalidade. Mas enquanto a gente estiver ali, vendo essa resposta hormonal dela, fisiológica ali, que a gente tem essa síndrome ovário policístico ali atuante, normalmente essa paciente ela não vai conseguir manter uma composição corporal tão baixa igual uma outra atleta que não tenha, né? Até questão de depósito de gordura, tudo isso vai ser diferente para essa atleta. Ótimo. E para finalizar aqui, voltando à questão da testosterona, né? Então a gente sabe que a atleta com SOP ela tem um aumento de testosterona que normalmente não é um aumento muito grotesco, quer dizer, ela tem níveis acima da média feminina, né? Vamos dizer assim. Alguma preocupação com isso em relação a testes antidoping? Algum cuidado a ser adotado por elas? A gente tem que estar atento aos valores, né? Dificilmente uma paciente com SOP vai ter valores tão aumentados para eu pensar que num doping essa paciente vai ser pega porque o valor é tão aumentado que vão entender que é uma reposição aí exógena que está sendo feita, né? Mas a gente tem que pensar que se a gente está falando de testosterona aumentada, não é só uma SOP que pode levar a isso. Existem outras situações que podem levar. E a gente tem que descartar, porque se eu, de repente, estiver falando de algum tumor, alguma coisa, em que os valores podem subir muito, se eu não fizer esse diagnóstico prévio, eventualmente a gente vai ter um problema, vai ter que se justificar depois, né? Mas dentro da SOP, é aumentado em comparação às outras mulheres, mas dificilmente você vai pegar valores super aumentados, principalmente de uma atleta, porque se eu ainda for para uma paciente, vamos colocar aqui no consultório, uma paciente que é sedentária, que já tem um sobrepeso, que não tem cuidado aí de alimentação, essa paciente pode até chegar com níveis um pouquinho maiores, estar mais tempo arrastando um quadro desse. Mas uma paciente atleta, que eu falei, ela vai entrar num perfil D da SOP, ela vai ter ali a síndrome, só que é um perfil D que a gente fala por quê? Às vezes ela não tem, ela não vai ter o sobrepeso, ela tem menos alteração ali lipídica, ela, às vezes nos exames ela não tem alteração de resistência insulínica, nada disso, mas ela tem uma questão ali metabólica de anovulação que pode levar a esse aumento. Mas pode ser que algumas atletas nem tenham esse aumento de testosterona. Ela tem anovulação
ela tem uma alteração ali de função ovariana, mas que não tem uma alteração que eu falo, nossa, eu dose realmente está bem aumentada essa testosterona dela, e de novo, bem aumentada para níveis que a gente pega em mulheres, que, na verdade, assim, os níveis das mulheres vão ser sempre abaixo do nível de referência do laboratório, né? Então, eu teria a preocupação, se eu faço, está muito mais alto do que eu esperaria, para eu até descartar outras coisas. Tá, quer dizer, numa mulher que tem a SOP, não se espera uma alteração em níveis de testosterona que justificaria alguma preocupação com o doping. Se esses valores estão aparecendo, é porque tem alguma coisa além disso, né? Com certeza. Então tá bom. Legal, Mari, obrigado mais uma vez. Acho que deu para entender um pouco como conduzir a atividade física nessas pacientes e espero contar com você aqui em outros momentos. Com certeza, o prazer foi todo meu e pode contar comigo, vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez.